E aí, tudo bem, pessoal? Bom, você já é inscrito ou inscrita aqui do canal? É muito importante que você seja, que você deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, porque para mantermos e crescermos um canal como esse no YouTube, é muito importante o seu apoio nesse sentido. Por exemplo, hoje eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já sabe quem é o anticristo? Ainda não sabe? Quer saber? Eu vou lhe dizer quem é o anticristo. O anticristo que está lá no Apocalipse, porque tem muita gente falando sobre isso, muita gente que especula. Alguns falam que ele já está entre nós, outros falam que ele está sendo preparado, outros falam que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Será que isso faz algum sentido? Quem será esse tal anticristo? Bom, em primeiro lugar, você deve imaginar que anticristo significa aquele que é contrário a Cristo, aquele que é contra Cristo. E pode ser qualquer pessoa, qualquer movimento que tenha como filosofia algo contrário à filosofia proposta de Jesus Cristo. É importante também a gente saber que muitas pessoas enxergam esse anticristo como uma figura mítica, como uma figura diabólica, como uma figura personalizada e como se fosse a encarnação de toda a maldade, como se fosse o próprio diabo encarnado que vem à Terra para causar destruição e para antecipar o final de todas as coisas. Bom, se você pensa assim, você tem lido mais o roteiro de Deixados para Trás do que o texto bíblico do livro do Apocalipse, com toda certeza. Porque a escatologia cristã, ela não é esse Deixados para Trás, ela não é essa leitura super limitada que a escatologia tendenciosa dos Estados Unidos, que faz tanto sucesso aqui no Brasil, quer nos mostrar como o fim de todas as coisas, a destruição de tudo, como o mal personificado causando sua destruição por aqui, e Jesus vem para acabar com esse mal e salvar a sua igreja. Não, a escatologia não é o fim. A escatologia é a restauração. A escatologia é a redenção daquilo que foi criado por Deus. E eu sei que essa figura mítica, essa cena de Deixados para Trás, ela é muito instigadora, porque ela é hollywoodiana, porque ela é cênica, porque ela é estrondosa, mas não condiz com a realidade. Aliás, você deve saber que o Apocalipse ele não é um livro futurístico, ele não é um livro esotérico para se prever o futuro, para querer adivinhar como as coisas vão terminar, se é o caso. Na verdade, ao longo desses 2000 anos de história cristã, cada época tem interpretado o Apocalipse ao seu tempo, achando que o seu tempo é o tempo do fim. E hoje tem muita gente achando que Jesus volta agora, volta daqui a pouco, que é iminente. Isso não é novidade não, meu filho. Isso já aconteceu no século XVI, no século XV, no século XII, no século IV, no primeiro século já acontecia assim. Na verdade, não faz o menor sentido a gente imaginar que um autor do texto lá do primeiro século, do segundo século, estava pensando no século XXI, ou XX, ou XIX, ou 30. Não tem sentido. E, aliás, o Apocalipse nada tem a ver com essa realidade esotérica e futurista. E não adianta me criticar, me xingar nos comentários que você vai perder o seu tempo. Ouça o que eu estou lhe dizendo. O Apocalipse, assim como o livro de Daniel, que é outro que tem uma série de misticismos em volta dele, fazem parte do que nós chamamos de literatura apocalíptica. O que é a literatura apocalíptica? É um livro futurístico? Não. A literatura apocalíptica é uma literatura de resistência, de denúncia contra as estruturas de poder e contra a opressão. É um mecanismo que o povo se utilizava para manter viva a fé num momento de opressão, num momento de perseguição.
Era uma linguagem simbólica que o povo usava para se comunicar entre si e para que não fosse desvendado pelo opressor. Em Daniel, o povo estava sendo oprimido, principalmente a elite, pela Babilônia. E no caso do Apocalipse, o povo está sendo oprimido pelo Império Romano, que persegue, que mata, que causa exploração, que causa muitos transtornos. Muitos evangélicos acham que o Apocalipse denuncia a Igreja Católica porque aquela cidade onde a besta está sentada é Roma. Ah, e não é que é Roma mesmo? Pois é, mas não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana. É porque era a sede do Império Romano onde ficava César, onde ficava o imperador. E era essa sede, essa cidade, responsável pela maldade e a exploração denunciada pelo autor do livro do Apocalipse, que está comunicando simbolicamente para que a sua audiência lhe entenda, mantenha a sua fé, mantenha a esperança, creia que aquele domínio vai acabar, que Jesus vai estabelecer a sua bondade, o seu reino em detrimento do império, e assim eles possam resistir diante daquelas maldades todas. Aliás, muitas pessoas se apegam ao texto do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, que diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, que é 666, o famoso 666. Eu já conheci pessoas que queriam se desfazer do carro porque o final da placa era 666. Eu já vi pessoas que queriam mudar de casa porque o número da casa era 666. Eu já vi até partidos políticos que a secretária não queria deixar que nenhum candidato usasse 666 no número, porque esse era o número do anticristo. Pois é, tem muito misticismo em torno disso, né? Mas o texto é uma linguagem simbólica e de denúncia. E o próprio texto está dizendo que esse é um número de um homem. Você não sabe, talvez, ou sabe, mas eu estou te lembrando que na época do Apocalipse, nem sempre foi assim, mas naquela época era. O César era considerado divino. Era considerado uma divindade que deveria ser adorada, reverenciada pela população. E esse foi um dos problemas que o cristianismo teve, não na questão política com o César, mas na questão religiosa, de não querer adorá-lo como divino. Eu tenho um vídeo aqui no canal, depois, se você quiser, o card vai ficar aqui disponível. O César era visto como um ser divino. E o que o texto do Apocalipse está dizendo é a denúncia. O opressor é o César. E fazendo isso de modo simbólico e muito perspicaz, ele diz ser divino, mas na verdade ele é um ser humano como outro qualquer. Mas na verdade ele é um ser humano e limitado como todos nós somos. E ele reivindica ser divino, que é um número representado na simbologia do Apocalipse como 7, que é um número pleno, mas ele, na verdade, ele que reivindica ser o número pleno, o divino, na verdade, ele é o número imperfeito, ele é uma criatura, ele é um ser humano, ele é o 6 e não o 7. Então, na verdade, na prática, quando o autor do Apocalipse estava falando sobre o número do anticristo, aquele que faz o que é contrário a Jesus, a Cristo, ao reino de Deus, ele está denunciando o próprio imperador, que é o responsável pelo império, que tem interesses que são contrários ao reino de Deus. É uma denúncia simbólica, e o que o autor do Apocalipse quer nos dizer é que todas as estruturas de poder que oprimem, que exploram, que dominam, inclusive religiosas, elas devem ser denunciadas, porque toda a estrutura de poder está em harmonia com o império, e esse império está sempre em contradição com o reino de Deus. E todos que têm como meta, como filosofia, os interesses imperiais, dominadores, os interesses das estruturas de poder,
são anticristos, ou seja, estão contrários ao que foi proposto, ao que foi pretendido por Jesus Cristo na sua vida e na sua caminhada entre nós. De qual lado você está? Você defende os interesses do império ou está do lado do reino de Deus, que é baseado no amor, na misericórdia e na compaixão? É bom, é válido a gente pensar sobre isso. Grande abraço, deixe seu like, tchau, tchau e até o próximo vídeo.